Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos minutos gregos. Hoje nós vamos falar da turma mais importante, os 12 deuses que compõem o Olimpo e mais dois que não moram lá porque eles são super discretos. Uma que não sai de dentro de casa, a Héstia, e o outro que reina nas profundezas, o Hades. Aqui, nessas figurinhas simpáticas, nós temos alguns deles, né? Então, nós temos Zeus, Atena, Poseidon, Hermes e Ártemis, né? Vocês podem ver que cada um deles tem um animal e tem objetos símbolo, assim fica mais fácil reconhecê-los. Então, vejam o Zeus, né? Ele segura o raio na mão, ele tem o cetro, que simboliza o cetro de todo soberano desde então. Ele tem esse trono, porque ele é o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, mas tem também a águia. Essa águia que passou a ser o animal que representa o poder. Basta vocês verem os símbolos hoje dos Estados Unidos, num passado não muito distante do nazismo, mais distante do Império Romano, do Napoleão Bonaparte, e até de bandas como o Queen e o Bon Jovi, né? É sempre uma águia, né? A Alemanha, enfim, às vezes tem uma águia com duas cabeças, às vezes uma só, mas é sempre a águia de Zeus. Depois nós temos assim, aqui, ó, a minha querida, que está sempre em cima do meu coração, que é a Atena. A Atena tem uma série de símbolos, ela é uma guerreira, ela é a filha dileta de Zeus, a deusa da sabedoria, de tudo o que o ser humano é capaz de aprender. O animal símbolo dela, ela tem dois, ela tem a serpente, mas o animal mais importante para ela é a coruja, e foi em cima desse animal que o Hegel falou justamente que é como a filosofia, né? A frase do Hegel fala isso porque ela elabora a realidade sobre os outros campos do saber depois que os acontecimentos já se fizeram, ou seja, ela racionaliza. Então o Hegel disse que ela acorda quando os outros foram dormir. Atena, né, é essa deusa super importante da justiça, ela tem esse escudo e essa lança, porque eu insisto, ela é uma guerreira, ela tem essa serpente que tem uma função importantíssima em todas as civilizações antigas, né? Porque a serpente é o animal que come os ratos, né? Então tem uma série de bobagens que se falam em nome do misticismo, mas na verdade tem uma função higiênica muito importante. Ela vem armada com esse capacete, então se vocês olharem aqui para... eu derrubando tudo, daqui a pouco eu arrumo o resto. Se vocês olharem para o capacete da Atena, vocês vão ver essa parte assim que parece uma crista e que na verdade era a crina de cavalo. Então, novamente, se nós formos olhar sobretudo para a cavalaria, até a cavalaria do nosso exército e de vários países, tem sempre essa crina, estilizada ou não. É uma herança que a imagem de Atena nos deixou, por isso é que o Homero fala de algumas personagens do elmo movente, ou seja, do capacete que se mexe, porque a crina oscila, é super bonito, né? E ela tem a égide no peito, que protege. Aqui no Playmobil não veio, mas na alegoria grega, a Atena tem na mão direita a vitória, né? Vitória em grego se escreve Nike. Então a Nike americana nada mais é do que a Nike pronunciada do jeito deles, né? E se a Atena, né, é simbolizada, né, por uma guerreira e simboliza o combate, é porque ela representa a justiça, né, e a sabedoria. E a justiça e a sabedoria, é isso que os gregos estão nos dizendo, precisam sempre lutar para se impor, né? Depois, o que nós temos aqui? Quem é que nós temos aqui? O Poseidon, né? O Poseidon, traduzido em latim como Netuno, assim como Atena, traduzido em latim é Minerva, e Zeus é Júpiter. O Poseidon tem esse tridente na mão porque ele é o deus dos mares, né? E ele é que faz tremer a terra quando ele bate com o tridente no chão. Os animaizinhos que o acompanham, evidentemente, são animais marinhos, aquáticos, né? E, na verdade, qual é o recado que os gregos estão nos dizendo? Que nós devemos prestar muita atenção para respeitar essa força, né? Porque, lembrando que a guerra não é o único mal que assola os países na antiguidade. Você tem todas as catástrofes naturais, e a Grécia
são ilhas, né, um arquipélago, então vem aí um recado de ecologia muito antes disso ser moda, ou seja, respeite a natureza, porque senão ela destrói você, né? Os maremotos na Grécia Antiga foram de uma força, de uma violência que chegou a destruir uma civilização inteira, como a civilização minoica, por exemplo. Depois nós temos quem? Hermes, né, que em latim foi traduzido como Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses. Esse é aquele que tem as asinhas na tiara, ou no boné, como dizem alguns, e ele tem asinhas nos pés, por isso ele é o símbolo do correio em alguns países. O que ele tem na mão? Um saco de dinheiro, porque ele é patrono dos comerciantes, além de ser patrono dos viajantes, e evidentemente ele é extremamente malandro, né? E ele tem esse caduceu na mão, porque é o universo das possibilidades, né? Justamente porque ele é o protetor, digamos assim, o inspirador, né, dos comerciantes, dos que fazem negócios, né? E finalmente, quem nós temos aqui? É a Artemis, né, que foi traduzida como Diana, a caçadora, por isso é que ela tem um arco e uma flecha, e ela vem acompanhada de uma corça, ela tem uma árvorezinha aqui do lado, porque ela vive nos bosques, né? Mas lembrando que ela simboliza os dois lados da moeda, esses dois lados da moeda que todos nós temos, porque vejam, ela é protetora dos animais, das florestas, etc., mas ela é uma caçadora, né? E por que isso? Ou seja, ela mata animais, porque a religião grega imaginou, né, para simbolizar alguns valores, deuses que não são perfeitos, longe disso, eles foram imaginados pelos homens para representar justamente o que nós somos. O nosso lado luminoso e o nosso lado não tão luminoso, o nosso lado inconfesso, mas verdadeiro, ou seja, as nossas forças e as nossas fraquezas. Além destes que estão aqui, nós temos Afrodite, que figura a beleza sensual, Apolo, que é metáfora da medida, da clareza, da razão, das artes, Ares, que é o senhor da guerra desenfreada, que os romanos traduziram como Marte, Afrodite, vocês sabem, é Vênus, Apolo é a metáfora do Sol, e Deméter, que regula os ciclos naturais que alimentam os homens, que também é conhecida, depois da tradução, como Ceres, de onde a palavra cereal. Temos ainda Dioniso, que é a divindade do êxtase e da desmedida, conhecido como Baco, muitas vezes, Hades, o obscuro senhor das profundezas, né, que foi traduzido como Plutão, e que é o terceiro elemento da tríade masculina do poder, né, porque nós temos Zeus, Poseidon e Hades que dividem o poder, mas eu conto isso no seminário sobre as origens, né, dessa mitologia toda, não é o caso aqui. Temos ainda Hefesto, que é o divino artesão, que é Vulcano, é aquele que trabalha nas profundezas da terra, porque é de lá que vêm os metais. Hera, a rainha do Olimpo, né, ela é bem chata, né? E ela foi traduzida como Juno. E por que ela é chata? Porque ela figura o casamento oficial, o compromisso. Essa é a virtude dela, é representar o compromisso. Mas como ela é traída o tempo todo, ela é chata pra caramba. E temos Héstia, a discreta divindade do interior da casa, né, que representa a lareira e o interior de nós mesmos. Se vocês quiserem saber mais sobre esses divertidos e interessantes deuses e as suas histórias, que são a metáfora de como nós somos, deem uma olhadinha na revista. Lá eu sempre falo deles. Ou assista ao seminário Fazendo Escola, ou então Arquétipos, né? Você encontra a revista eletrônica naquela aba chamada Linkando Ideias. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, até a próxima.